o irmão do presidente é diretor de uma dessas associações supostamente beneficiárias da fraude. Então, você vê que realmente é uma coisa que come dentro do lulopetismo, bem no âmago das suas entranhas. Cardoso, essa operação contra o presidente do INSS abala o governo Lula? Na noite passada, rolou mais um confronto entre Caio Coppola e Zé Cardoso, intermediado, como sempre, por Basília Rodrigues na CNN Brasil. Dessa vez, o tema foi o rombo na Previdência de mais de 600 bilhões. E, como sempre, Coppola botou Zé Cardoso no bolso. Confira agora aqui no Portal 22, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22, juntos somos mais fortes. Olá, Basília, olá, Caio. De forma nenhuma, ao contrário, fortalece um aspecto. Vamos olhar os fatos. Eu não vou entrar em outras questões que foram colocadas pelo Caio, vou me ater ao tema em debate. Esse tema que foi colocado, ele mostra uma investigação iniciada por quem? Por órgãos do governo do presidente Lula, um dos quais a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro, Vinícius Carvalho, foi nomeado por Lula. Ele detecta problemas e aciona a Polícia Federal, que é dirigida hoje pelo senhor Andrei Rodrigues, nomeado por quem? Pelo presidente Lula. E inicia uma investigação. E demarca um universo de investigação de fatos sobre apuração que começa antes do governo do presidente Lula, isso é o que está sendo investigado, em 2019. Mas há indicadores que já existiam até mesmo antes do governo Jair Bolsonaro, em 2016. O que acontece? De 16 para cá, ou de 19 para cá, ele vai crescendo, mas mostra um esquema que vem tendo uma dimensão de crescimento porque não foi combatido como atualmente o governo fez. O que eu quero dizer com isso é que o que importa, e infelizmente a corrupção é um mal que atinge todos os governos, atinge o parlamento, lá tem rachadinha, tem um monte de coisa que acontece que infelizmente são desmandos e irregularidades. Mas o que diferencia um governo que tem um certo compromisso republicano é investigar, doa a quem doer. Ou seja, vamos investigar. Mas vai pegar um sindicato que o irmão do presidente... Não importa, vamos investigar. É esta a característica. Me lembro que, inclusive, no primeiro governo Lula teve um irmão seu que foi submetido a investigações e ele em nenhum momento tomou nenhum gesto, nenhuma iniciativa para sufocar a Polícia Federal. Já há governos que agem assim, que querem colocar amigos para que seus filhos do presidente não sejam investigados, aí o Supremo tem que intervir para que não ocorra desvio de poder. E não é assim aqui o que acontece no atual governo e por isso não acho que ele sai enfraquecido, ao contrário, sai fortalecido. Mostra que a CGU tem um ministro competente, que é o Vinícius Carvalho, que cumpriu o seu papel, percebeu alguma coisa errada, chegou à sua percepção, iniciou uma investigação preliminar, fazendo uma operação conjunta com a Polícia Federal, detectou uma fraude que atinge o INSS há muitos anos. Mas veio subindo, sim, vem, porque a fraude, quando ela começa e não é coibida, especialmente em períodos antecedentes, ela vai aumentando. As pessoas vão ficando ousadas. Tivesse em 2019 se iniciado esse trabalho, talvez não chegasse a 2023 com essa dimensão. Ou seja, está de parabéns o governo e particularmente a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal por terem iniciado esta investigação. E não vai aqui nenhum juízo de condenatório de quem quer que seja. Nós temos que respeitar o direito de defesa. Mas é importante colocar os fatos onde eles estão localizados no tempo. Dizer que este tipo de situação aconteceu e foi alimentado pelo governo do presidente Lula, quando eles já existiam antes, quando foi o governo do presidente Lula que, acionando os seus órgãos de estruturação e de controle, vieram a detectá-lo. Eu acho que é realmente tentar discutir algo sob uma bandeira política que não procede. Os fatos são fatos. E os fatos são. É um esquema que começou muito antes do governo do presidente Lula, que veio aumentando ano a ano. E que foi o governo do presidente Lula, através do seu ministro da CGU e da Polícia Federal, que com autonomia, doa a quem doer, abriram essa investigação que ensejaram hoje no afastamento do presidente do INSS. Portanto, quando a gente olha os fatos sem distorção e faz uma leitura daquilo que aconteceu, há que se dizer, o governo não sai enfraquecido, sai fortalecido por ter tomado a medida que, se outros governos antes tivessem tomado, não chegaria a este ponto. Coppola, a operação contra o presidente do INSS abala o governo Lula? Boa noite. Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, o presidente Lula da Silva tinha absoluta razão, é forçoso reconhecer, quando afirmou que o Brasil não se tornaria uma república de ladrões de celular. De fato, o Brasil continua sendo uma república de ladrões de dinheiro público, especialmente sob a égide do lulopetismo. Nesse caso aqui do INSS, a informação que eu tenho mais precisa é de um rombo de superior a 6 bilhões e 300 milhões de reais
apurado, se não me engano, desde 2016, mas que escalou a partir do terceiro mandato do presidente Lula. Para vocês terem uma ideia, 2,8 bilhões ano passado, 1,2 bilhões no ano retrasado. Portanto, longe de mim falar que o PT, e, enfim, o seu grupo político inventaram a corrupção, mas eles certamente a aperfeiçoaram e a escalaram a patamares nunca antes vistos. Os governos petistas, eles são conhecidos, por protagonizar ou por viabilizar aí os grandes escândalos de corrupção à nação e os grandes desfalques aos cofres públicos, seja pelo aspecto criminoso ou seja por pura incompetência, o que acaba sendo igualmente danoso aqui para o país. É claro que a gente só pode afirmar isso nesse caso, não vamos nos precipitar, existe a presunção de inocência após a apuração das autoridades. Mas se nós demos um passo para trás e olharmos os últimos 2 anos aí de uma certa perspectiva, a gente vê que desde que o PT voltou ao poder, o Poder Judiciário se empoderou no sentido de perdoar multas bilionárias de empresas aliadas ao lulopetismo, atoladas em escândalos de corrupção. Anulou também ações penais de grandes corruptos, inclusive corruptos confessos. Para ficar no caso mais emblemático, um corrupto que se dizia viciado em roubar. Da mesma forma, os escândalos nos fundos de pensão. Eles voltaram aí às páginas do noticiário. Para ficar no escândalo mais óbvio, é só falar nos 14 bilhões de prejuízo da Previ, que aí estão sob investigação do Tribunal de Contas da União. E vamos lembrar também que em poucos meses de gestão, Lula e o PT, grandes adversários da nova lei das estatais, conseguiram uma proeza. Eles deixaram a administração das companhias públicas deficitárias. Os Correios agora tomaram o maior prejuízo da sua história, estão atrasando o pagamento de funcionários. E isso entra aqui, a meu ver, no mínimo, no âmbito da incompetência, Basília, quiçá da corrupção. E não é só isso, só para eu amarrar o raciocínio, é também o rombo fiscal. Olha essa manchete, governo admite colapso nas contas públicas em 2027. A outra manchete também, apagão no orçamento. E aí vem a ministra do Orçamento e dá a seguinte declaração: em 2027, seja quem for o próximo presidente, não governa sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então é esse o país que o PT está deixando para o Brasil. Um país que volta a falar de escândalos de corrupção na casa dos bilhões de reais, com rombo fiscal, aumento de tributação, aumento de inflação e uma herança maldita para o próximo governo. Mas enfim, depois eu termino aqui o nosso diagnóstico, mas eu acho que o problema essencialmente é de comando, viu, Basília? Porque, bom, como você mesmo disse no enunciado, o irmão do presidente é diretor de uma dessas associações supostamente beneficiárias da fraude. Então, você vê que realmente é uma coisa que come dentro do lulopetismo, bem no âmago das suas entranhas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22. Juntos somos mais fortes.